Exato. E aí a gente vai começar a entender um pouco essas bases da democracia que estão querendo ruir o Bolsonaro no topo. Porque o Bolsonaro é o único que está seguindo a Constituição. O Executivo hoje é o único que está respeitando a Constituição. Então eu acho estranho eles falarem de instituições democráticas que não atentem à vontade popular. E aí acontece algo similar nas instituições ao que o professor Olavo tinha falado naquele artigo que nós lemos ontem sobre a mídia. Eu gostaria de ler novamente. O nome do artigo é Império Mundial da Burla, né? Onde ele fala assim, das universidades, né? Desde que as universidades em quase todos os países do Ocidente caíram sob o domínio de intelectuais ativistas imbuídos da mentalidade pós-moderna e desconstrucionista, isso teve um efeito letal sobre a formação profissional dos jornalistas. A simples noção de objetividade jornalística não pôde sobreviver num ambiente cultural onde a crença em verdades objetivas é tratada como um resíduo supersticioso de épocas bárbaras e um odioso instrumento de opressão capitalista. Se a obrigação dos intelectuais já não é mais buscar a verdade, e aqui basta substituir a obrigação dos intelectuais, mas a obrigação das instituições democráticas, não é mais buscar a verdade, mas apenas dar apoio a causas feministas, gaysistas, abortistas, globalistas e socialistas, mesmo aquele que não tenha grande entusiasmo pessoal por essas causas, fica desprovido de um critério de verdade pelo qual possa julgá-las e acaba colaborando com elas, no mínimo, por omissão. A gente está vendo hoje as tais instituições democráticas que não querem saber o que pensam o sujeito da democracia, que é o povo. A gente começa a perceber, caso se confirme na delação do Sérgio Cabral, por que o Bolsonaro é tão odiado. É óbvio que, num primeiro momento, todos nós sabemos por que o Bolsonaro é odiado. Mas quando você começa a ganhar materialidade e especificidade, esclarecendo cada vez mais por que o Bolsonaro é odiado, fica cada vez mais evidente de explicar os motivos do ódio que eles têm ao presidente Bolsonaro. Por que é importante essa materialidade e especificação dos inimigos? Porque é simples. O intelecto humano não conhece as coisas, não consegue nomear as coisas por aquilo de genérico que ela tem, mas exatamente pelo fator específico. Que o homem é bípede, mamífero, animal. Isso é muito genérico. Quantos bípedes existem? Quantos animais existem? Quantos mamíferos existem? Agora, quando você fala, ele é um bípede, animal irracional, opa, quantos animais racionais existem? E aí você começa a entender do que nós estamos falando quando a gente usa a palavra homem. Agora, quando você fala, o ódio que eles têm por Bolsonaro é porque ele é contra o sistema, isso é muito genérico. Agora, o ódio que eles têm por Bolsonaro é exatamente porque ele quebra os esquemas do Bruno Dantas, do fulano, do ciclano. Caso se confirme, né? Eu não tenho provas, eu não posso dizer que é o Bruno Dantas que recebeu os 100 mil, mas vamos supor aqui... A delação, né? A delação do Sérgio Cabral. O ódio deles é que o Bolsonaro está destruindo exatamente os esquemas destas pessoas. E isso é fundamental para que, uma vez a gente possa noticiar quem está sendo desfavorecido com a submissão do Bolsonaro à democracia. É importantíssimo que a gente saia do discurso coletivo e genérico para ir para o específico. O Bolsonaro destrói os acordos deste deputado, deste ministro, deste juiz, desse governador. Porque aí sim a gente começa a ter um horizonte verdadeiro para poder atacar. Saiam sempre desse discurso genérico e coletivo. Ah, o MBL. Não, o Ayan. O Renan Santos. O Kim. Porque você vai ter ali o Joaquim, que chegou anteontem na direita, não leu porra nenhuma. Ele vai ver o MBL falando assim, o Bolsonaro tá cedendo com o Centrão. Ele fala assim, até gosto do Bolsonaro, mas o MBL tá com razão. O Joaquim não tem noção de nada. Você vai dizer que o Joaquim tá ganhando dinheiro junto com a Ayan e junto com o Mônaco? Ou que ele tá cheirando junto com o Mônaco e fumando junto com a Ayan? Maconha? Cheirando cocaína? Não vai tá. Então o discurso genérico nunca resolve por causa disso. Por isso que essa história de os youtubers, esse discurso genérico não serve pra porra nenhuma.
É sempre de modo específico. Fulano. Ações políticas são feitas por pessoas específicas. Não existe ação de instituição, ação de grupos. Existe ação desta pessoa, com esta pessoa e esta pessoa. Isso. E aí, óbvio, é necessário sair desse discurso de coletividade, sair desse discurso de Genérico, né? genérico e ir para o específico, porque aí é real. O discurso coletivo ele é só verossímil. Ele não é verdadeiro. Melhor dizendo, ele é até verdadeiro, ele não é específico. E o que não é específico não serve para nada. Sim, não é concreto, né? Não é concreto. Fica aquela coisa anuviada, né? Pois é. E é impreciso. Exato. Por isso que toda vez que... É um clichê, né? Ah, não generaliza não. Né? O pessoal fala, não generaliza não. Sim, por quê? Generalizar, em alguns casos, é apenas a título de informação. Só que é gritante, né, no intelecto humano que a generalização sempre vai incorrer em imprecisões. Só que quem sabe usar o discurso genérico sabe disso. Por exemplo, eu estou aqui falando algo que terá uma margem grande de imprecisão. Que é quando você fala assim, por exemplo, os globalistas estão atacando o presidente Bolsonaro. Ou fulano é globalista. É uma questão meio genérica, mas é no intuito de dizer fulano segue e obedece às ações ditadas por George Soros. É uma questão específica que você usa, às vezes, um exemplo genérico apenas para poder facilitar a compreensão das pessoas. Mas é um perigo. Saiam do discurso genérico, saiam do discurso coletivo nessas ações. É isso aí. Agora nós temos 3 nomes para poder pesquisar e acompanhar cada vez mais a delação do Cabral para entender quem é que está atrapalhando o Bolsonaro. Agora não é mais establishment, agora não é mais estamento burocrático, não é mais nem TCU. Agora é Vital do Rego, Bruno Dantas e Raimundo Carreiro. É isso aí. Good job! Good luck, melhor dizendo, General Heleno. Isso aí. Agora é trabalho para ele, né? GSI tá aí para isso. Isso aí. Vocês lembram alguma vez, né? Desde o 15 de março, praticamente todo domingo, tem manifestação em Brasília em apoio a Bolsonaro, correto? Sim. E assim, foram manifestações e chegou a 10 mil carros e até mais do que isso, né? Ou seja, foram quebrando recorde atrás de recorde de manifestação em Brasília em apoio a Bolsonaro. Alguma vez o site da Câmara, me corrijam se eu estiver errado, tá? Alguma vez vocês lembram se o site da Câmara ele postou lá alguma notícia falando sobre essas manifestações a favor do Bolsonaro? Não me lembro se falaram bem, mas falar mal talvez possa ter tido alguma outra chamando de ações antidemocráticas. Isso. Exato, mas não contando o fato em si, Não, né? não, nunca. Então, estranho. Agora, né, que a Peppa virou SECOM da Câmara, o site da Câmara e os perfis oficiais do Twitter da Câmara falaram, né, postaram a seguinte notícia: ato pede impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Né? A fonte é Agência Câmara de Notícias. Representantes de movimentos sociais, de centrais sindicais e de partidos de oposição se reuniram no gramado em frente ao Palácio do Congresso ontem, tá? Dia 14, para divulgar um documento que pede o impeachment do presidente Bolsonaro. Durante a manifestação, faixas, bandeiras,